E aí ele tomou as decisões dele, e aí depois nós assumimos um relacionamento. Muita gente na época falou um monte de porcaria, já deviam ter um caso, nem dei bola pra nada disso, porque as pessoas que importavam mesmo, que soubessem da verdade, eu não falei nada, sabiam. Só achei você muito sortuda, né? Aí eu sou. Há histórias de vida que são coadjuvantes. Elas esperam por mudanças involuntárias, mas que talvez aconteçam em meses ou até mesmo anos. Já há outras histórias de pessoas que são protagonistas das próprias mudanças. Elas vão atrás das mudanças ou aceitam de forma firme as mudanças que a vida impõe. Hoje, tu vai conhecer a história da Cíntia. Cíntia, primeiro quero agradecer por você ter se disponibilizado, vir aqui conversar comigo. Cheguei atrasado, mas deu certo. Não tem problema. A gente sabe que tem bastante mudança na tua vida. E são mudanças que você resolveu fazer, não porque por acaso aconteceram. E a primeira delas está fazendo uma das que a gente quer falar. A primeira delas é que faz 10 anos que você adotou o Lucas e o Matheus. Exatamente. E como é que foi isso para ti, de repente, virar mãe? E é da noite pro dia mesmo, né? Quando a gente fala em adoção, é da noite pro dia, porque as pessoas falam assim, espera na fila de adoção, é uma gestação. Eu não tive esse tempo. Porque entrei na fila de adoção em dezembro e adotei em maio. Eu não tive essa gestação. Mas se tu me permites, eu acho que eu queria um pouquinho só mais atrás, já que tu estás falando de mudanças, porque eu acho que a minha vida sempre foi permeada por mudanças. Algumas que eu escolhi, e essa que eu vou te falar agora, eu obviamente não escolhi, mas eu acho que é legal falar porque é uma mudança como ser humano, sabe? Como pessoa. Então, acho que a grande primeira mudança foi aos 23 anos de idade, eu ter uma vida super saudável, rata de praia, ia pra academia, corpo super bonito, pegava onda, morava na praia, terminando já uma pós-graduação, né, sonhando com a minha vida acadêmica, como é que seria, porque eu queria ser professora. E aí eu descobri um câncer. E aí com 23 anos, descobrir um câncer, se deparar com a notícia, entender as mudanças, certo, que são muitas, né? Mas eu acho que essa foi a grande primeira mudança na minha vida no sentido espiritual. Sim. No sentido de ser mesmo. Ela fez você ter um propósito. Totalmente, né? Eu nunca me perguntei por que eu fiquei doente, mas sim para quê. Porque as pessoas são muito egocêntricas, né? Elas falam assim, mas por que comigo? Sim, mas o que tu és diferente do outro? O que o outro pode ter e tu não podes ter? Se o outro tem, eu também posso ter, né? Não há diferença. Mas, de fato, foi a minha primeira grande mudança como ser humano, enxergar a vida além daquilo que eu via, né? Então eu entendi que um corpo bonito naquele momento não adiantava nada, um corpo saudável sim, mas bonito não. Comecei a entender que o cabelo comprido tinha um cabelão, e é engraçado que desde lá eu nunca mais tive cabelão. É né? mesmo? Cabelão não dá porque sempre foi mixaria, mas de cabelo comprido, né? Eu entendi que ter cabelo ou não ter cabelo não mudaria absolutamente nada naquele processo da minha vida. A resignação, a tolerância, sim, entender os seus limites, se respeitar, entender a dor do outro, porque a família sofre mais do que a gente quando a gente está doente, verdade, né? Então, acho que foi o maior aprendizado da minha vida e foi a minha primeira grande mudança. Foi aos 23 anos com a doença. E aí depois veio a adoção das crianças, né? Que daí foi uma mudança escolhida. Sim. Foi mais rápido do que a gente pensava, mas muda mesmo. Então, assim, ser mãe, aquela história, a melhor coisa da vida é melhor, mas também é a mais difícil, é a mais preocupante, também cansa, também dá trabalho, e faria tudo de novo hoje. Eu lembro em um comentário teu que tu chegou a emagrecer muito naquele período. Emagreci 8 quilos em um mês, foi ótimo, acho que eu tô precisando adotar mais uns 6, né, pra dar um up na história, mas eu emagreci muito porque eu esquecia de comer, o estresse, a preocupação, são duas pessoas que você vai aprender a amar, sim, né? Você vai ter que aprender a amar. Na convivência, isso se faz com o tempo. E quando você decide adotar, você tá querendo amar. Tá querendo amar, exatamente. É uma opção. Assim, eu quero amar, eu quero mudar a vida dessas crianças, que era o meu grande propósito e do meu ex-marido. Assim, a gente pode mudar a vida de outras crianças. Era uma escolha, não, a gente não adotou por não poder engravidar, mas sim por optar pela adoção, né? E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida.
E recomendo, sempre digo assim, casais que normalmente não conseguem ter filhos, não era o nosso caso, mas é o de muitos, não tenha preconceito, porque a vida só mudou para melhor. As dificuldades vai ter com o filho biológico, com o filho adotivo igual, mas só mudou para melhor. Até então, com o farelo tinha dificuldade. Exatamente. No começo tinha porque chorava à noite até ele dormir na minha cama, parar de incomodar, dorme até hoje. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? A gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser pai, e faz parte da vida. Acho que a grande mudança que aconteceu por opção foi essa. Foi essa. E depois, é inevitável falar disso, mas você e o Anselmo, que é o pai do Lucas e do Matheus, vocês vieram a se separar. Isso, depois de 14 anos. E o que muita gente fala e comenta, ou na verdade assim, discute, é como se deu uma separação pacífica. Tranquila nem toda separação eu digo, né? Verdade. Não tem como ser tranquila, mas foi pacífica e vocês são amigos. Muito. E ele tem uma boa relação com o Luiz Felipe, que é o teu marido hoje. Muito próxima. É maluco assim, ó, Yuri, que eu vou te dizer. Quando a gente resolveu separar, a gente tá casado há 14 anos, e nós viramos grandes amigos. Nós sempre fomos grandes amigos, mas acho que num determinado momento essa amizade se sobrepôs a qualquer outra relação de homem e mulher, né? Então nós éramos dois irmãos que dividimos a mesma casa, apaixonados um pelo outro de outra forma, mas como irmãos, como parceiros de vida. E essa conversa veio se dando naturalmente para a gente entender o que estava acontecendo conosco, né? E não é que a gente jogou a toalha, a gente tentou, mas eu acho que tem algumas coisas que quando se perdem você não consegue mais, né? Sim. E a minha grande preocupação era assim, eu falava para ele, eu dizia, querido, tem uma lacuna dentro da tua vida que eu não estou mais preenchendo e vice-versa. Antes que alguém preencha para mim e para ti, e daí vem dor, vem sofrimento, a sensação talvez de se sentir enganado, para quê? Se a gente pode agora entender isso, né? Seguir em frente juntos, porém separados, né? E sermos felizes com honestidade. A minha grande preocupação era ter uma separação honesta. Porque eu não poderia me separar de outro jeito do homem que viveu comigo 14 anos. Que foi tão bom pra mim durante 14 anos. Ele foi um marido maravilhoso. E que muita gente esquece depois da separação tudo isso, né? É isso, porque daí vem a raiva, vem a disputa, o poder, o dinheiro, ou os bens, ou a guarda. Nós nunca tivemos isso. A nossa separação foi decidida tomando uma taça de vinho, chorando muito, porque é um luto. Quem diz assim, separei numa boa. Não, separei numa boa na relação. Mas é um sofrimento fora do normal que eu não desejo para as pessoas. É uma dor muito grande. Então toda a transição, a gente, em junho nós resolvemos nos separar. Ele continuou morando comigo e com as crianças em casa até novembro, né? Para que as crianças entendessem que o pai e a mãe estavam separados, mas poderiam viver muito bem, e que quando o pai fosse para o apartamento dele, não seria um trauma o pai pegar a mala e sair de casa. Era o que a gente nunca quis fazer. Então a gente aproveitou uma viagem dele, ele foi fazer o doutorado, naquele fim de semana, naquela semana eu organizei o apartamento novo dele, fiz supermercado, fiz enxoval, decorei, arrumei, e quando ele chegou, os meninos foram para a casa dele para ter a noite dos meninos na casa do pai. Então foi celebrada a ida do pai para a casa nova. Os meninos não viram o pai sair de casa, porque eu achava que seria muito cruel. E até hoje a gente tem essa relação. Por exemplo, agora a gente estava junto numa reunião da escola, né? De se ligar mesmo, de conversar, de marcar para tomar café da tarde. Ele almoça conosco no fim de semana. A nossa guarda é compartilhada, então cada um ele pega quando ele quer, quando ele pode, quando ele tem vontade. Ele tem a chave da nossa casa. Ele tem a tag para entrar no prédio e a chave da nossa casa, porque se eu não estou e acontece alguma coisa com as crianças, ele vai ter livre acesso. Então ele é da nossa família. E o meu marido, com muita maturidade, entendeu isso desde o começo. Quando a gente começou a namorar, ele foi comunicá-lo, marcou um almoço e disse, eu vou namorar com a tua esposa e eu preciso que tu aceites, porque eu vou conviver com teus filhos, né? E eles se cumprimentam com um beijo. Eu acho que isso é o significado maior de tudo, né? Se cumprimentam com um beijo e se ligam para tomar café, para almoçar juntos, enfim. Dividem as preocupações com as crianças de vida, de educação, de criação, e são grandes amigos. E o meu marido sempre fala assim, nós somos uma mesma família. E tem pessoas que dizem, nesses casos raros, sim, eu posso dizer, é raro, que são pessoas evoluídas, muito, mas talvez
As pessoas só são pessoas que têm muito mais amor no coração. Eu acho que é maturidade. Eu acho que é maturidade. Eu acho que pode ter alguma coisa assim de ser mais evoluído, mas, claro, vai muito da cabeça, né? Nós nunca discutimos por nenhum bem. Nunca. Jamais. Nós nunca perdemos o sono uma noite para discutir pensão de filho. Tudo foi absolutamente feito de comum acordo, sem nenhuma vírgula. Mas talvez porque a gente tem essa cabeça mais amadurecida de que os amores se transformam, mas eles não precisam acabar. E na minha cabeça nunca entrou eu não ser amiga do homem com quem eu me casei, com quem eu entrei na igreja e com quem eu construí uma família. Impossível. Isso pra mim é impossível. Eu não sou uma pessoa de adeus, Yuri. Eu tenho muita dificuldade de adeus. Eu gosto de oi. Então eu gosto de ter perto de mim. Eu não gosto de tirar as pessoas da minha vida e com ele nunca faria e nunca farei. Porque ele sabe que até o fim das nossas vidas eu sempre vou ser a ex-mulher dele, mas que vai estar do lado dele. Sempre. Sempre. Muito bom. E são as mudanças boas, né? São mudanças boas. São as mudanças e você boas. não sabe dizer adeus, sabe dizer oi, e quando tu vai dizer oi pra TV de novo? Então, menino do céu, talvez em breve. Opa! Não posso falar muita coisa. A gente Não. acabou de falar um nome fora do ar aqui em comum de um amigo e ele tá inventando história. Ah, entendi. Mas talvez venha alguma coisa legal por aí, semanal, né? A coisa da TV diária me massacrou muito tendo filhos. Sim. E tudo, eu acho muito difícil, né? E o pessoal, o público, é notório que eles sentem falta de ti, eles gostam de você. Eles falam, eu sinto muita falta. Vou te dizer que o que eu mais... Tem duas coisas que eu sinto falta na minha vida, assim. É esse contato com o público, que eu amava ter, amava fazer, e os bons amigos que eu fiz na minha caminhada nas duas emissoras que eu trabalhei, que são amigos. São muitos e que a gente vê história, encontros e fotos. Tem uns chatos no meio que eu também não preciso conviver, mas tem uns muito queridos que eu adoro, faz parte. Eu também não sou santa, é bom, né? Que a gente fala, ai, as mudanças, ai, pessoa evoluída, eu também sou bem diaba mesmo, e quando tem que ser, isso. também não é só, aqui não é só Iemanjá não, meu bem. Também vem umas coisas ruins aqui no meio. Mas eu sinto muita falta disso. Então a ideia é um programa semanal, ainda não dá pra falar do que, enfim. A gente fica em off. Eu vou avisar, mas tá que vai me dar liberdade de eu poder tocar a minha vida, porque uma outra mudança que aconteceu foi o meu segundo casamento, né? E aí a televisão já não se encaixava mais exatamente por isso, por ser casada com uma pessoa muito mais jovem. Então, a gente vê fotos, né? Como eu, ó, se abanando o bafo, ele é gostoso mesmo, pelo amor de Deus. É uma delícia. Mas é 11 anos quase a menos que eu. Eu tinha um preconceito absurdo com ele. Eu não aceitava, dizia, jamais. Como coisa é de que gente foi? louca. Ai, foi ótimo. Foi o seguinte, a gente não se conhecia pessoalmente, eu conhecia os pais dele aqui do clube mesmo. Sim. E nós fazíamos parte da mesma diretoria do clube. Mas eu não sabia quem ele era, ele nem morava aqui, enfim. E aí nos conhecemos numa reunião, enfim, e fomos nutrindo uma amizade muito superficial, como acontece com a maioria, só se encontra uma vez por semana e tal. E ele era casado, eu já estava separada, e lá num determinado momento ele disse, não, eu não quero mais o que eu vivo. E eu disse pra ele, ok, pode não querer, mas é o seguinte, tem que resolver a tua vida para eu poder fazer parte dela. E ele fez. Porque eu não tenho vocação nenhuma para sair enganando todo mundo, fingir que tá tudo bem, eu não consigo. Sim. E essa mudança na nossa vida foi disso, assim, né? Ele é mais jovem, eu já tinha vivido um casamento, ele tinha vivido um namoro muito longo e um casamento. Então era tudo novo pra gente, né? Uma nova vida que a gente queria acontecer e que foi bom demais. E eu também tive que adaptar o meu trabalho à televisão a esta nova vida. Foi da onde partiu a decisão. Tá mais disponível para viajar, porque ele gosta bastante de viajar. Tá mais disponível para alguns programas em família. Então não me arrependi, porque eu acho que eu ganhei muito mais optando pela minha família, né? Mas não consigo abandonar porque o bicho pica. E daí a televisão é uma coisa. É uma delícia. É o que eu mais amo fazer. Então a gente vai esperar você de volta. Pode esperar que eu vou contar quando eu puder. Quando ele me liberar, eu vou contar. Então tá bom. Tá? Cíntia, muito obrigado. Posso muito só falar obrigado. uma coisa? Pode. Que eu quero te desejar assim sucesso, mas assim, tu moras lá no fundo do meu coração, tu sabe disso? E tu desde também. sempre. Desde Inclusive quando ele vai sempre. provar sapato, ele inventa que vai provar sapato e entra na loja na Rua 15 porque tá no calor de Blumenau, daí ele me manda uma Isso. foto e diz assim, ó,
fingi que vim experimentar sapato para ficar no ar-condicionado. Exatamente. Esse é ele. E eu desejo tudo de melhor sempre. Obrigado, Sucesso, obrigado, quero te aplaudir obrigado. de pé. Muito Foi obrigado, lindo, tá? muito obrigado. Começando contigo, Amei. então. Que honra. Quanta honra. Obrigado. Obrigada, tá? Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Um beijo. A honra é toda nossa, Cíntia. E você? Encara as mudanças ou espera que elas esbarrem em você?